A Cá- Ah, tá, começou agora, foi a gravar? Começou a gravar agora? Engraçado que tem Foi, algumas. começou agora. Ok. Tem algumas pessoas que não estão conseguindo ouvir. Isso é normal acontecer ou será que é a internet delas? Ó, a Cássia disse que não está conseguindo ouvir. Às vezes Fernanda, é porque não ativou o microfone, professor. Embaixo tem que ativar essa possibilidade de ouvir. Logo então, quando a deixa eu botar- pessoa entra, principalmente se for celular. pronto, eu vou botar aqui, ativem o microfone, não é isso? Coloquei. Isso. Coloquei. Ativem os microfones, gente. Saiam e entre de novo, né? Porque sem ouvir, a gente sabe que vai ficar mais difícil. Bom, são as coisinhas da tecnologia, né? Que a gente sabe que na pandemia aconteceram tantas coisas e a gente superou. Bom, estamos com 57 pessoas agora. Bom, gente, então, vejam só. Passe para o outro slide, por favor. Passe para o outro slide, por favor. Acho que ele está tentando deixar o slide grande. Bora lá, por favor, passem o slide. Tá meio confuso, né? Porque eu acho que esse slide vai ficar, Recording in progress. não vai dar Não muito. vai dar muito. Peça Deve para ter eles usar o bloqueado. Google Drive, professora. Oi? É interessante fazer a apresentação utilizando o Google Drive, que aí facilita a ampliação e passar o. Talvez esteja tendo essa dificuldade. Ele está tentando fazer a projeção usando o próprio PowerPoint do computador. Sei, sei. Entendi. Mas a gente está perdendo muito tempo. Eu acho que eu vou começar. Ele está ouvindo, ele ouviu a A sua Cássia dúvida. está falando que não está ouvindo, mas está todo mundo ouvindo. Tá normal aqui. Deve ser alguma coisa aí, a Cássia, da sua configuração. Bom, como é que Uhum. ela não está ouvindo, né? Eu vou digitar aqui. Isso, bota aí, por favor. A casa é maravilhosa. Tomamos um cafezinho lá dia 7 de outubro, lá no Polo de Anauá. O nome é Anauá, agora dizem Anauá, né? Mas o nome mesmo tem o U e o A. Bom, vamos lá. Eu vou começar o slide assim mesmo, porque senão a gente vai perder. Arauá, isso, Arauá, Isabela, minha xará. Isso mesmo. Eu queria, tem como vocês, eu não sei se é aqui, porque pelo Google Meet eu sei que tem. Tem como acenar. Quem leu, acene, por favor, para eu dar uma olhada. Quem leu o livro? Tem como acenar ou não? No Google Meet tem como dar uma mãozinha, né? Eu não sei se aqui tem como. Olha, tem como. Estou descobrindo aqui as reações, gente. Cadê? Quem leu? Não fiquem com medo, não, que eu não vou fazer uma arguição com vocês, não. É só para eu ter uma noção. Quem conseguiu ler alguma coisa? Acene, por favor. E quem conseguiu ler todo? Daí várias palminhas, quem conseguiu ler tudo. Que a intenção, eu até conversei com a Mônica sobre isso, era que vocês pudessem fazer, né, a leitura para que essa aula de hoje a gente pudesse concentrar mais, certo? Gente, não está mais aparecendo slide para mim. Eu acho que para vocês também não está.
Ah, ele está abrindo de novo. Agora, aplausos! Currículo escolar em uma perspectiva inclusiva. A gente sabe, né, que o currículo escolar ele é o caminho da escola, né, o caminho da educação. Então, se esse currículo, né, for um currículo muito tradicional, olha o Gilton aí levantando a mãozinha. Acho que ele leu tudo. Mas se você conseguiu ler um pouquinho, já vale bastante a pena. Mas você vai terminar de ler, né? Quando tiver um tempinho, vai lendo, porque assim é muito interessante o livro. E do meio para o fim é a parte mais didática, onde ela traz mais exemplos, tá? Então, como eu estava falando, o currículo escolar é o caminho, né? Por onde a gente percorre. É como se fosse a minha estrada, né? Então, assim, na escola, o currículo é muito importante. E esse currículo, se ele for muito tradicional, né? Se for um currículo parado, né? Um currículo excludente, pouco flexível, né? A gente sabe que não teremos sucesso na inclusão. Então, sim, precisamos de um currículo na perspectiva da educação inclusiva, tá? Pode passar, por favor, o slide. Então, inclusão. Primeiro ponto, desafios e superações. Se vocês repararem, eu estou começando a falar do livro pelo final. Desafios e superações é lá do último capítulo de Maristela Sás. Os últimos 3 capítulos ela traz com esse título, Desafios e Superações. Só que eu achei muito interessante iniciar justamente pela finalização dela, porque ela traz a questão do medo, da insegurança. A gente sabe que quando a gente vai trabalhar com o novo, a gente tem medo e tem insegurança, não é verdade? Podem ir interagindo comigo aí no chat, viu, minha gente? Podem ir interagindo aí comigo. Então, é verdade, são muitos relatos. Isabela disse que conseguiu ler bastante. Quando a gente vai trabalhar com o novo, a gente sente insegurança, porque a gente não conhece. E aí, o que a Maristela disse? Que a gente precisa conhecer para perder esse medo, para poder buscar essa superação. Mas que o medo não é ruim. Não, o medo, se eu estou com medo, é porque eu quero fazer algo bom, eu quero trabalhar de uma forma interessante, mas eu estou com medo porque eu sei que da forma que eu venho sempre trabalhando, talvez não dê mais certo. Né? Cada vez mais alunos com deficiências, transtornos, síndromes estão chegando na escola. Vai assumir uma sala de recursos a Caroline. Vai ser um desafio, Caroline. E vai ser um desafio bom, né? E como a Maristela Sás fala, a primeira coisa vai ser quebrar os paradigmas, porque todos nós aqui, nós temos paradigmas da escola tradicional. E aí fica muito difícil pensar nessa escola inclusiva quando a gente tem ideais onde a gente busca a questão da igualdade dos alunos, o que a gente discutiu na aula passada, né? A escola hoje, ela é heterogênea, ela é diversa, né? Tem a diversidade dentro da escola. Então, o desafio é esse, é eu encarar esse desafio e desconstruir o que eu já tenho. Eu vou pedir 30 segundinhos para vocês pensarem por 1 minuto, né? Estou correndo porque eu vi que a hora deu uma corrida aí. Eu vou pedir para 1 minuto, para vocês pensarem sobre a escola do ensino básico de vocês, né? Que foi a escola do infantil, do fundamental e do médio também. Vocês pensarem um pouco como era essa escola, como era a estrutura, como era as salas de aula,
A lousa, as cadeiras, os banheiros. Isso é estrutura. Mas não para por aí, né? Como era a atitude dos professores, né? Ser professor bom era aquele professor que passava o conteúdo, né? Muitos alunos eram reprovados, mas ele era um professor bom, né? Ele era um professor que ele tinha um padrão, né? Ele tinha um aluno padrão. Isso não cabe mais para a escola de 2023, né? A gente tem a prova, é só ir nas escolas que a gente vai ver aí a diversidade muito grande dentro das escolas, né? Alunos de vários gêneros, éticas, regiões, classes sociais, né? Dentro da escola pública, né? Dentro da escola particular, sobretudo dentro da escola pública, né? A diversidade ela é imensa e a gente não pode botar tapar os nossos olhos, né? E fingir que que não existe essa diversidade, né? Fingir que essa diversidade ignorar essa diversidade. Essa diversidade ela é bonita, né? Ela faz parte do ser humano, né? Então, é necessário que a gente possa são direitos constitucionais, então é necessário que a gente possa, sim, seguir esses direitos constitucionais, né, das pessoas, de conviver juntos, né, dentro da escola, assim como na sociedade, né. Então, a Maristela, ela traz aí nesses capítulos, como eu estou dizendo, nos capítulos finais aí do livro, os 3 últimos capítulos, ela fala disso, ela fala do medo que o professor ele passa a ter, porque ele diz, eu não vou conseguir, eu acho que esses alunos da educação especial, eles têm que ter uma escola para eles, eu não vai dar conta todo mundo junto, porque a gente não conhece, então é importante a gente conhecer, e não é só conhecer as deficiências, é conhecer o aluno, porque o aluno ele é singular, né? Ele tem a identidade dele, ele tem a genética dele, ele tem as variações dele. Então, todo aluno, um é diferente do outro, um autista é diferente do outro autista, né? Então, a gente precisa conhecer, a gente precisa de formações, como a gente está fazendo aqui, né? A gente precisa estreitar a relação com a família. No livro fala muito das questões familiares. Porém, eu quero abrir aqui uma ressalva, gente, que muitas vezes, e se eu estiver errada, vocês falem, muitas vezes os alunos nem família têm, né? E então, assim, ainda tem essas questões, né? Porque quando a gente pode estreitar a relação com a família, isso é ótimo. Mas muitas vezes os alunos não têm esse apoio, não têm uma base. Então, ainda tem também essa dificuldade, né? E aí, nesse segundo ponto, eu trago o ensino e aprendizagem, porque o ensino, ele vem agora para mim como diversidade, né? O ensino, ele é muito importante aí dentro dessa questão curricular, é de extrema importância eu ensinar para todos, pensando e planejando para essa diversidade na qual estamos falando. Então, a gente tem que planejar, pensar, né, nessa diversidade dentro desse contexto. Cada escola vai ter um contexto diferente, eu tenho que conhecer minha escola, minha comunidade escolar, e esse ensino tem que ser para essa escola, para esse público, né? Lembrando que a aprendizagem, ela se dá de formas diferentes. Eu não posso... A cobrança que o professor faz, que todo aluno tem que chegar em um determinado ponto, isso é muito complicado, né? E é por isso que muito professor se frustra, porque os alunos eles têm ritmos diferentes, nem todos vão chegar naquele ponto que a gente está querendo chegar, que a gente pensa em chegar, né? Então a gente tem que entender isso, né? Que o ensino ele vai ter que ser para todos. E aí eu faço a pergunta para vocês: eu posso adaptar? Existe uma polêmica muito grande, né? Como é que se adapta? Como é que faz adaptações?
eu posso adaptar. E aí, é o que eu sempre falo nas minhas aulas, lá na UFES, para os meus alunos. Se a adaptação é para incluir, perfeito, porque se não for para incluir, está errado. A gente não tem como fazer isso, porque a gente vai estar excluindo dentro da inclusão, né? Então, assim, adaptar, a gente deve adaptar, assim como Maristela fala, Mantuan fala, né? Outros autores também, na qual seguem essa perspectiva, que a gente deve adaptar as estratégias, os recursos, e é isso que o livro traz, né? Estratégias diversificadas para uma turma diversificada, né? Eu não posso adaptar, muitas vezes a gente pensa que adaptar é fazer uma atividade que não tem nada a ver com aquilo que a gente está trabalhando, sabe? Porque é mais fácil pegar, dar um desenho para o aluno ficar lá é, desenhando, né? Vamos dizer que o desenho seja o hiperfoco de um aluno autista. E eu quero que ele fique quieto lá às 4 horas, eu dou um papel, um lápis para ele, ele fica lá desenhando e tudo bem. Passou o tempo e ele não participou de nada. Né? Isso não é adaptar, né? A gente tem que adaptar as estratégias, o recurso, o tempo, mas o conteúdo, né? Ele deve apenas ser um outro conteúdo se isso lhe couber, se isso realmente for necessário. Mas, em sua maioria, não. A gente tem que trabalhar para todos. O ensino é para todos. E a aprendizagem, ela é singular. Cada um vai aprender da forma que for a capacidade, né? Que for sua capacidade. E a Constituição diz isso. Se eu não estiver muito enganada, é no artigo 208. Eu tenho aqui um caderninho de artigos, mas eu acho que eu não sei onde está meu caderno, depois eu procuro. Eu acho que no artigo 208 que fala sobre isso, né? Que cada um, que a gente, que deve ser garantido a todos o ensino, né? E que o aprendizado vai ser de acordo com a capacidade de cada um, certo? Eu vou avançar um pouquinho. Pode passar, por favor, o slide. Aí a gente vem para as questões das adaptações. Adaptações curriculares para estudantes com deficiência. Primeiro, a gente tem que entender quem é esse aluno com deficiência, né? Porque não é qualquer aluno. Gente, acho que eu repeti aí. Intelectual e mental está errado, tá? Não, o mental foi substituído pelo intelectual, tá? Isso aí foi um errozinho aí de digitação, certo? Hoje a gente não fala mais mental, a gente fala intelectual. Por isso que eu vi tanta coisa. 1, 2, 3, 4, 5, tá? Esse mental aí não existe. E a gente tem que saber a nomenclatura também, porque, em primeiro lugar, respeitar esse aluno é muito importante, a gente precisa saber como chamar esse aluno. Hoje a gente chama aluno com deficiência, né? Que é o PCD, pessoa com deficiência, né? Já foi muito chamado portador com deficiência, alunos com necessidades especiais também já caiu não é mais tão interessante chamar, tá certo? O aluno com necessidades especiais. Necessidades especiais, qualquer um de nós pode passar não, é para voltar, viu? É para voltar para o slide anterior. Ainda não passei para aí, não. Aluno com necessidades especiais, todos nós aqui podemos, por um momento, ter necessidades especiais. Eu posso quebrar meu pé, e aí eu passar passar a ter necessidades especiais por um mês, por 2 meses. Então, o aluno com deficiência, ele hoje, é a nomenclatura utilizada, né? O aluno deficiente também não é mais utilizado. Por quê? Porque aluno deficiente parece um adjetivo, né? Parece assim, aluno bonito, aluno feio, aluno inteligente.
E o aluno estudante com deficiência, né, é uma condição. Então, com deficiência, é uma condição desse aluno. Esse aluno, ele não vai deixar de ter essa deficiência, né? Então, assim, tem um aluno cadeirante, ele não vai deixar, né, de ter aquela deficiência, certo? Então, é com deficiência que a gente atualmente utiliza, tá? E aí a gente vai ver essas cinco deficiências, 5 tipos, né? A auditiva, a gente pode ter os surdos, né? E os surdos, gente, é aquele aluno que ele realmente não escuta, né? Ele não, mesmo com algum aparelho, mesmo assim, ele não escuta, certo? E aí a gente tem também aquele aluno que, quando a gente diz um aluno com deficiência auditiva, é aquele aluno que pode escutar um pouquinho no ouvido, né? Ele não é surdo completamente, certo? E aí a Maristela, ela vai trazer aí alguns exemplos bem interessantes, né? De como trabalhar com esses alunos, né? A gente tem que primeiro conhecer esse aluno, entender esse aluno, certo? Não simplesmente pegar o diagnóstico, olhar o CID e dizer assim, aluno com deficiência auditiva, né? Isso por si só, isso é muito pouco. E aí ela traz uma historinha interessante do elefante, né? O elefante, não sei se vocês gostaram, acharam interessante, mas é muito bom, eu gosto muito, né? O elefante, ele é mais ou menos assim. O elefante tinha um reino, né? Na qual os súditos ficavam competindo para ver quem ia ser melhor. E aí o rei, um certo dia, ele se abusou dessas competições, porque cada um queria ser melhor do que o outro. E aí ele chamou, né, os seus militares e disse assim, olha, aqui no meio tem um animal, era um elefante. Ele tapou os olhos de todo mundo, botou uma venda e disse, vou colocar cada um de vocês para palpear, né, o elefante. E cada um foi para uma perna, um foi para a orelha, para a tromba. E aí, cada um foi ali pegando e dizia assim: o elefante parece uma serpente. O outro dizia: o elefante parece um pássaro, que foi o que pegou nas orelhas, né? O elefante parece que é liso, o outro dizia: parece que ele é grande, parece que ele é pequeno. Enfim, cada um ia dizendo uma coisa. E aí depois ele tirou a venda, né? De, é, de todos os militares e disse assim: olha, ninguém está errado, né? Porém, vocês disseram apenas partes, que vocês só tiveram um pedaço da visão, né? Só tiveram um pedaço só teve como ter acesso a uma parte, né, do elefante, não conseguiu ter uma totalidade do que seria o elefante, né? E aí mostrou para eles, todo mundo estava certo, tinha ninguém errado. Porém, precisava que todo mundo dissesse um pouquinho para que a gente pudesse ter uma noção realmente do que era o elefante. E aí mostrou o elefante para eles, né? E aí ela faz um trocadilho, né, com a questão da inclusão, né? Que a inclusão, gente, se eu pego só uma parte, né? Se eu conheço só uma parte ali daquele aluno, eu não vou conseguir uma totalidade, né? É muito importante que por isso que a gente fala muito, tem que ter diálogo, né? Entre família, entre a sala de recursos, né? É necessário que haja
um diálogo, né, entre os professores da escola, o professor anterior deste aluno, né, com o novo professor, com o professor da sala multifuncional, com o pai, com a mãe, com o responsável, se possível, o fono, com o médico, sabe? Então, assim, quanto mais a gente souber daquele aluno, vai ser melhor. Se a gente não sabe nada, se a gente não pega um relatório da professora anterior, se eu não sei nada do professor da sala de recursos, eu não converso com ninguém, eu só sei aquele aluno chegou para mim, eu vou começar a conhecer aquele aluno naquele momento ali. Fica muito difícil, então tem que somar, né? Por isso que ela traz, né, essa historinha aí do elefante, porque é necessário essa busca, né, essa soma para buscar uma qualidade, para você buscar compreender melhor aquele aluno, porque o diagnóstico por si só, é um aluno com deficiência auditiva, ele é surdo. Surdo mudo não, viu, minha gente? Não pode, não tem esse surdo mudo. Ou é surdo, ou tem uma deficiência auditiva, uma deficiência visual, uma deficiência intelectual, uma deficiência física, ou múltipla, que seria mais de uma deficiência. Tem, professora, tem mais de uma deficiência, tem aluno que vai ter. Então, assim, é necessário que se busque, a gente só não tem como trabalhar, né? Não tem como a gente compreender aí essa totalidade, compreender esse indivíduo, né? Se a gente puder conversar com a família, né? Como a Maristela traz tanto aí a discussão, ela traz tanto essa busca aí pela família, que é preciso acolher a família, que é preciso acolher o aluno, porque o aluno ele também chega na escola, o aluno com deficiência, ou com algum transtorno, ou alguma síndrome, ele chega também na escola com medo. Esse aluno também chega angustiado, com medo, ansioso. Não é só o professor que fica, né, ansioso. A família também fica, o aluno também fica, porque ele tem consciência das dificuldades dele, né? Ele tem consciência de que ele tem alguns déficits, né? E aí ele também tem essa ansiedade. Então, essa acolhida da escola é muito importante, né? E aí ela fala assim que é necessário poder compreender, porque o aluno que ele escuta um pouco, né? Se ele escuta do lado direito, o professor vai colocar ele sentado de uma maneira que ele escute melhor ela, né? Então, é preciso entender qual é como é esse aluno de fato, né? Ele escuta do lado esquerdo, ele escuta, ele tem aparelho, ou ele é surdo, ele é totalmente surdo, tá? Então, assim, é, é necessário ter um intérprete de Libras, né? Vai ser importante, é necessário, precisa, né? O professor, quando o aluno ele escuta um pouco, o professor ele vai fazer a leitura labial, né? Mas para isso é necessário que o professor conheça bastante esse aluno, para que na hora que ela for se comportar em sala de aula, ela saiba quais são as habilidades e as dificuldades desse aluno, né? Quais são as deficiências desse aluno, né? Esse aluno ele é surdo, ele é totalmente surdo? Não, ele escuta um pouco. Onde eu vou colocar ele na sala de aula? Até o lugar que a gente vai colocar o aluno na sala de aula é importante a gente pensar, né? A questão da estrutura física, né? E aí eu pedi para vocês pensarem um pouco sobre a escola de vocês, porque eu quero que vocês reflitam, né? Se essa escola de vocês era inclusiva, né? Se essa escola de vocês ela era inclusiva para o aluno deficiente, né? Para o aluno com transtorno. E aí a gente vai poder refletir se essa escola de antigamente é a escola que cabe hoje,
né? Se a gente pode continuar reproduzindo o ensino que nos foi dado para os nossos alunos, se essa escola ainda seria possível, ou se a gente realmente tem que ressignificar essa escola, né? E aí eu quero saber aqui, alguém aqui tem algum aluno com deficiência auditiva na sala? Alguém tem? E aí a gente parte do princípio de que todo aluno ele aprende, é possível ele aprender, né? Só que a gente precisa ensinar com estratégias, né, que sejam que realmente se direcione para esse aluno, né? Porque se a gente continuar com aquele, imagine um aluno que tem dificuldade de escutar, se eu fico falando, escrevendo na lousa de costas, na onde ele não consegue fazer uma leitura labial, né? A Joelza disse que tem. Joelza, você quer falar um pouquinho sobre, só se você quiser falar, tá? Não é obrigada. Um pouquinho sobre como é o dia a dia com esse aluno. Vamos ver se Joelza vai querer falar. Como é o dia a dia, qual é a turma, se é um menino, se é uma menina, se tem intérprete de Libras na sala, né? Porque a lei, né, nos permite ter esse intérprete de Libras. Boa noite. Boa noite. Então, eu tenho um aluno no 6º ano e ele tem uma deficiência auditiva. Assim, é complicado porque além a deficiência dele, pelo pouco que eu sei dele, acho que foi devido aos maus tratos que sofreu com os pais. Ele veio para morar com a mãe, porque o Conselho da Bahia e de Sergipe trouxeram ele, daqui de Siriri. Eu moro aqui na cidade de Siriri. Então, assim, ele até que desenvolveu um pouco a fala, mas ele não ouve bem, então também não fala bem. É assim, eu me sinto assim muito angustiada porque ele não tem um apoio, eu não sei lidar com ele. Assim, eu não, nós dessa escola, a gente não tem o contato com o pessoal da sala de recurso, não fica na mesma escola, fica fora. Então, assim, eles fazem a parte deles e a gente que se vire. Então, assim, eu procuro buscar algumas coisas na internet, algumas atividades, mas, assim, ele mal sabe fazer o nome dele, ele não conhece os números, no caso, eu sou professora de matemática, ele não conhece os números, alguns, então é muito difícil. E, assim, ele é muito arredio, porque eu acho que devido ao sofrimento dele. Intérprete também? Não tem, você disse. Não tem, muito menos intérprete. Não temos na rede municipal aqui, Siriri, não tem. Só mesmo o que a rede oferece é o apoio para alguns alunos que necessitam, que têm direito. Entendeu? Só. Mas não temos intérprete de Libras na rede. Seria importante ter esse intérprete. Ele tem deficiência, ele é surdo ou ele tem... Ele tem uma deficiência auditiva. Ele acredito que ele precisaria de usar um aparelho. Só que a mãe não cuida dele, não gosta dele. Então, já perdeu várias consultas. O pessoal aqui da assistência social já marcou algumas consultas para levar ele. Só que a mãe não leva. Então, aí fica difícil. Se a mãe não colabora, então aí assim, ele tem relatório, está um pouco defasado, precisava atualizar, mas tem. Você chegou a ver a parte do capítulo da deficiência auditiva? Não. Olha, é bem interessante. E assim, ela traz muita ideia para trabalhar com imagens, né? Porque para eles fica bem mais fácil, né? Que eles possam interpretar, né? Sim. Através Eu fiz de... licença, eu fiz uma provinha com ele e uma dessas provas foi só com imagens. E eu disse, ele não conhece os números, por que foi?
que ele acertou quando tinha lá para ligar. Aí depois eu percebi que realmente Sim, ele não sabe ler, não conhece os números, mas ele associou o nome à imagem, no caso da sim. salsicha. Tinha lá, Aham. eu sei que ele conseguiu, acertou todas, foi bem interessante. Aí, assim, sempre que eu posso é meio complicado, porque são várias turmas, aí eu Sim, faço, sim. Você é procuro professora de levar matemática? como é, Você é professora de quê que você e falou? de Ah, matemática. matemática. Sim. Eu agradeço muito o seu relato, né? E aí a gente pode ver uma questão de precarização mesmo da escola, né, gente? Porque é como ela falou, que não tem contato nenhum com a sala de recursos, né? Provavelmente, então, essa escola não tem sala de recursos. Algumas escolas até têm, mesmo assim, existe esse distanciamento, né? Não tem aí o intérprete de Libras, né? E o aluno está no 6º ano e ainda não foi alfabetizado, né? Então, assim, é meio que o aluno ele está sem realmente os seus direitos que lhe cabem, né? Porque não tem um intérprete de Libras, né? A escola acaba que o aluno ele fica realmente sendo excluído dessas atividades, né? Então é realmente complicado. E aí é, tem essa questão aí da questão da atitudinal do professor, né? Do professor buscar algumas estratégias, mas a gente sabe também que aí é necessário que o professor ele tenha apoio. E aí, gente, vamos pedir apoio, a gente não pode se calar, né? A gente tem que pedir apoio e buscar por esses apoios, porque esse aluno ele tem direito, né? Então, vamos pedir apoio porque é o que lhe cabe, né? Professora. Uhum, Professora, só um minutinho. Vou falar só uma coisinha rápida. Em uhum, questão desse apoio que a gente tem que buscar, pronto. Tem uma sala de recurso que é para a rede, entendeu? É uma sala de recurso para a rede. E em questão de apoio, eu até falei isso com o pessoal da secretaria que lida com, que é responsável pela pasta. E assim a resposta não foi muito agradável. Então é como se mandassem a gente continuar fazendo de conta, porque quando a pessoa me respondeu que eu tinha que buscar cursos online, então aí eu fiquei assim, me encalei, porque quando eu falei sobre a sala de recurso, para a gente ter acesso, ter o contato com eles, para que eles sim. nos ajudassem, aí ela falou isso, que a gente tinha que estar buscando cursos Uhum. online. Aí eu fiquei muito, assim, triste com essa. Decepcionada, né? Foi. Eu não Bastante. vou comentar sobre isso, porque a gente entra em questões políticas. Isso, exato, é isso mesmo. Tudo, Samuel, realmente. Samuel não, a nossa querida tutora. Então, gente, aí tem a deficiência visual, né? Que ela pode ser não total também, assim como a auditiva, o aluno ele pode ter baixa visão, mas ele pode enxergar um pouco, né? Ou realmente ele ter aí, ele realmente não enxergar nada, né? E aí tem as questões, as condições que o professor também pode buscar, é saber quando que esse aluno, como que esse aluno realmente ficou cego, né? Se é de nascença, se foi um acidente, porque é interessante entender, né? É muito assim, gente. A Maristela fala o tempo todo, é conhecer para compreender, conhecer para saber o que vai fazer, né? Esse aluno enxerga alguma coisa, ele enxerga vulto, esse aluno enxerga cores, né? Como é que esse aluno como é que a gente pode trabalhar com esse aluno? E para isso a gente vai precisar ter um relatório desse aluno. A gente vai fazer o relatório desse aluno com a ajuda, é que nem a historinha lá do elefante, né? E aí a gente vai buscar as tecnologias também para ajudar, né? Tecnologias, livros aí em braille, né? Livros que tem aí a contação, né, de histórias, né? A tecnologia hoje ela é uma aliada, né? Ela é uma aliada para todas as deficiências, não é só para visual. Então, assim, mas para poder utilizar as tecnologias é preciso ter, não é verdade?
ter a tecnologia, porque se não tem, como é que vai usar, né? Então, é preciso ter a tecnologia, é preciso também conhecer esse aluno para saber, porque nem tudo vai ser importante, vai ser bom para João. Pode ser que um aplicativo seja bom para Maria, né? Mas tem alguma coisa que não seja bom para João, né? Então, assim, cada aluno ele vai se comportar de uma maneira diferente, né? Tem um aluno surdo que ele vai ter habilidades diferentes do outro aluno surdo, né? Ele vai ter uma capacidade maior para uma disciplina e dificuldade maior para outra. E aí ela fala muito da questão, gente, da avaliação, porque é uma preocupação muito grande dos professores como avaliar, né, esses alunos, né? É, no caso do aluno com deficiência visual, a gente vai poder, se o aluno for de baixa visão, a gente vai poder aumentar a fonte, ver qual é a fonte necessária, né? O aluno pode utilizar de lupas, né? E de outras estratégias, telescópio, tem várias estratégias vários recursos que podem ser utilizados, né? E aí vai ter que realmente o professor conhecer esse aluno. O aluno, ele pode usar uma lupa? Será que esse aluno... Eu tinha um aluno numa faculdade lá de Maceió que ele tinha baixa visão. Só que assim, era muito baixa visão, era 90%, sabe? Ele usava lupa, a gente aumentava a fonte, gente, só para vocês terem ideia. Se eu não me engano, era 30 a fonte da atividade dele. E eu fazia muita atividade para ele, no caso dele, era em dupla, mesmo que as atividades não fossem. É uma forma de adaptar? É uma forma de adaptar. E ele era inteligentíssimo, estava participando de tudo, participava de todas as discussões, né, sem ser excluído, né, de nenhuma atividade, só que é o que eu disse para vocês, está adaptando para incluir, então essa adaptação está sendo, sim, interessante, está sendo, sim, positiva. O que a gente diz que não é legal é adaptar para excluir, né? Você fazer uma atividade que não tem nada a ver. Eu vou bater nessa tecla até o finalzinho, porque a gente não tem como fazer um outro conteúdo para o aluno que está também dentro da mesma sala de aula, tá? Esse ensino aí tem que ser igual para todos, vai ter estratégias para esse aluno que tem alguma deficiência. O que tem deficiência intelectual, ele vai ter uma deficiência cognitiva, ele vai aprender de uma forma mais lenta. E aí, na avaliação, ela fala muito assim, que aí essas condições desses alunos, eles têm que ser levados em conta, né? Ele também tem que ser levado em conta se ele tem uma deficiência, por que eu não vou levar em conta essa deficiência desse aluno, né? É necessário. O aluno, eu posso fazer uma atividade avaliativa com mais imagens para o meu aluno. Eu posso fazer uma atividade avaliativa oral com o meu aluno, com o mesmo assunto, só que para o resto da turma foi escrita, mas para aquele aluno pode ser oral ou pode ser utilizado algum aplicativo, né? E aí, como eu falei, não é só necessário a gente conhecer o aplicativo, vai ser importante a gente ter, né? Infelizmente, a gente chega nas escolas e não tem, às vezes, um laboratório bom, né? Não tem um computador que possa utilizar. Na deficiência física, se o aluno não tiver como escrever, é interessante que a escola tenha um capacete para que o aluno ele possa ter um capacete e um teclado para que ele possa escrever, né? Hoje, gente, a tecnologia ela está muito avançada, né? Então, assim, essa tecnologia ela tem que vir para ser aliada, porque não tem como ela não ser aliada, né? Ela tem que ser aliada para nos ajudar. E aí, uma coisa que a gente precisa frisar é que o aluno com paralisia cerebral, ele está aí, nesse ponto da deficiência física. O aluno com paralisia cerebral, ele não tem deficiência intelectual, a não ser que ele tenha deficiência múltipla, certo?
Porque assim, se ele tiver deficiência múltipla, aí tudo bem, ele pode ser que ele tenha paralisia cerebral e deficiência intelectual. Porque o meu aluno que tem deficiência intelectual, ele não vai acompanhar o ritmo dele, né? Ele vai aprender de uma forma mais devagar, né? Então, é necessário que o professor ele tenha uma coisinha importante, uma coisinha simples, mas muito importante, que é paciência, né? O professor ele vai ter que repetir mais vezes, ele vai ter que falar mais devagar, ensinar de formas diferentes a mesma coisa, para ver se esse aluno aprendeu, né? Esse aluno que tem a deficiência intelectual, ele vai realmente aprender mais devagar, mas ele vai aprender. Então, e aí, o que tem paralisia cerebral, ele está dentro da deficiência física, porque muitas vezes, gente, ele só é a questão física, mas a cognição é, não é prejudicada, não existe um déficit de cognição, certo? Então, muitas vezes chega um aluno lá numa cadeira de roda na sua escola, alguém aqui tem algum aluno com paralisia cerebral? Acho que não, Eu né? tenho, Oi? eu Tem? tenho. É, falou Ele, que ele tem paralisia cerebral, no caso, a macrocefalia, e tem, no diagnóstico, tem que ele tem DI também. Porém, desde quando eu recebi ele enquanto aluno, que eu recebi ele no ano passado, que eu já sou professora dele desde o ano passado, eu li, assim que eu cheguei na escola, eu recebi o diagnóstico, né? Então, eu comecei a ler a respeito e observando. Eu achei bem interessante o que a professora falou agora, porque há uma confusão nessas questões. Já deram um laudo junto com DI. Eu não posso retirar laudo nem colocar laudo, mas uhum, lendo e vendo, os professores também, que são meus colegas que trabalham lá, vendo o intelecto dele, a sim. questão das escrituras, a gente percebe que ele está um pouco que meio que contraditória, essa DI aí que está. Hum, E aí sim. o que acontece? Mas ele tem algumas limitações, aí eu estava bem atenta ao que a professora estava falando, porque eu tô, olha, bem interessante isso aí, vou pesquisar mais a respeito. Por- Pesquise, leia o capítulo de Maristela, que é bem interessante, porque é muita coisa, não dá para eu falar tudo aqui. São Porque, oito no e... caso, como eu falei, desde o primeiro ano que eu estou com ele, e quando eu cheguei, ele era aquele aluno que não queria estar na sala, tinha agressividade, queria bater em colegas, questões mais de comportamental. Hum, E a questão, ele realmente tem essa dificuldade de aprender de forma mais devagar. Cada criança, cada aluno tem uma forma única de aprender. Só que no isso. caso dele, já veio taxado como esse menino não aprende, ou esse menino é assim, assim, assado. E aí eu fui, que a gente tem a questão que as pessoas rotulam a pessoa pela deficiência e não pela pessoa ou pelo aluno, né? Então já Just- trazem estereótipos que foram, como a professora falou, de questão de uma escola tradicional, de uma forma que a gente foi aprendendo e não olha o sujeito como um todo. E aí Uhum, eu comecei a rever, ver essa questão. Hoje, eu sou novamente professora dele, e hoje na sala de aula, não é porque eu estou querendo ser uma professora inclusiva, não. Quem me uhum, conhece, estão assistindo, sabe. Que ele na sala, tem horas que o certo é esse, mas assim, eu adapto algumas atividades justamente porque ele gosta de coisas de imagens, de cruzadinhas, essas questões, mas ele acompanha de uma forma brilhante, assim, eu fico, tipo, bem satisfeita com o acompanhamento dele e ao mesmo tempo fazendo essa questão de rever e estudar mais o caso em relação a isso. Aí eu conversei com os seus familiares, eles têm um poder aquisitivo muito baixo e aqui no interior é muito difícil de questão de consultas pelo SUS. Aí para sei. eles é difícil, porque eu queria que ela fosse novamente Uhum, para ver, porque sim. realmente, se uma vez com essa questão da macrocefalia dele, no caso, na hora lá de que ele nasceu, tem Uhum, a microcefalia, né, que é a cabeça menor, e a macro, que é maior, e realmente tem a questão física, mas no uhum, intelecto não é essa questão, mas já venho adaptando, aí o que a gente mais conseguiu foi olhar ele como um sujeito integral, e aí os colegas, eles deram esse suporte a ele, então talvez ele achou
acolhimento. E com isso, ele é meu aluno em matemática, que resolve as coisas assim, ó, em um piscar de olhos. Então, mas eu vou fechar aí minha fala, porque eu converso demais, mas assim, eu vou pesquisar e achei bem interessante a sua fala nesse sentido. Talvez ele tenha essa questão da formação que foi, tipo, as pessoas pensam que ele tem a deficiência UDI em função da formação, né? Pode ser. Sim, Mas, sim. Mas oi? mesmo que tenha o DI, mesmo que ele tenha, é como eu falei, o DI ele também é capaz de aprender. Ele vai aprender, ele vai devagar, mas ele também é capaz de aprender. E ele também vai ter as potencialidades dele, né? E o ensino ele tem que ser focado justamente nisso, né? Pensando qual é a potencialidade desse aluno, né? Que é a mesma Então, coisa com dificuldade auditiva, dificuldade não, visual. mas Esse aluno vai ter um eu, déficit. pela questão que o déficit intelectual dele, nesse sentido de leitura e de coisa, você percebe que ele não tem, entendeu? Mas não vem o caso, não. E assim, mas a questão da inclusão, a gente tem que pensar como um todo e continuar fazendo esse elo, né? Quando eu falei da inclusão, eu disse assim, que bom que eu já tive esse aluno, que já tive esse olhar, porque hoje eu sou mãe atípica e sei como é difícil as escolas essa questão de adaptar o currículo e como tem as pessoas estão engessadas ainda num currículo engessadas, precisa abrir a mente para essas novas visões. Pode continuar, professora. Desculpa. É aquela ideia de que todo mundo tem que correr e chegar no mesmo momento lá na chegada, a chegada, né? Tivesse uma corrida e todo mundo tivesse que chegar ao mesmo tempo. Essa é a ideia, porque é a ideia da escola tradicional, né? E as escolas, realmente, muitas escolas não conseguem ter um acolhimento tão bom, justamente por ter o medo, né? É o que a gente falou logo no início da aula. O medo pelo desconhecido, né? O medo, ele tem que ser trabalhado, porque, assim, o medo, ele pode ser positivo, se ele for gerador para que a gente se mobilize. Só que se o medo for para a gente ficar parado, estático, ou negar esse aluno, porque assim, gente, a primeira coisa é o seguinte, o professor aceitar o aluno. Eu tenho um aluno com deficiência. Se o professor não aceita, ele não vai seguir, ele não vai querer fazer, ele eu vou fazer aqui minha aula, independente desse aluno, é desse jeito e acabou-se, né? Ele não vai ter essa sensibilidade porque ele não aceitou. Então, o primeiro passo é aceitar, A né? autora coloca no livro essa questão e também ter uma relação com a família, com todo. Porque se você não compreende, como foi falado aí, né? Se a família, se você não tem esse diálogo, se não há um suporte, há uma diferença daquele aluno que tem um acompanhamento familiar e que não tem. Mas aquele que não tem também precisa de nós, professores, um olhar para essa criança, que ela precisa desse apoio, né? Você falou tudo, você falou o que eu queria dizer. O aluno, a Maristela fala muito da família. E o aluno que não tem família, aí, minha gente? Olha, tem hora que eu fico querendo conversar com a autora, dizer, minha filha, tem um pouco também. Também, eu li umas partes, eu só tive tempo, eu vou mentir, não. Hoje corri quanto tempo para ler algumas partes, e aí eu disse, não, vou chegar lá na aula, cheguei à tarde e comecei a ler, porque minha vida é muito corrida, é de terapia para terapia, e, tipo, aí no caso é muito corrido. Aí eu disse, não, mas eu vou ler. Enquanto a menina estava sendo atendida, eu disse, eu vou aqui dar uma. Aí eu lendo, assim, eu estava querendo comer o livro, porque, assim, me interessa bastante, enquanto professora, né, enquanto docente, mas também enquanto mãe de uma criança autista, e que eu estou buscando essa inclusão, e eu estou sentindo na pele, na prática, como é difícil, como é, tipo assim, prazeroso quando você vê algumas práticas acontecendo a passos lentos, mas eu estou vendo alguns avanços, né, que a gente também não pode dizer, desafios e perspectivas, e também tem coisas também que aos poucos a gente vai conseguindo, tem que ter esse olhar e essa abertura para esse novo, ter o medo, mas buscar sempre e ser parceiros, né, nas várias esferas, porque não adianta a gente, enquanto professor, só cobrar da gestão, ou a gestão só cobrar da gente, a gente, enquanto família, cobrar da escola, mas a gente tem que se unir em busca dessa inclusão. A historinha do elefante, né? Eu acho muito boa a história do elefante, porque
a gente precisa de todos, a gente precisa dar as mãos para a gente compreender, fazer uma leitura real da situação, do contexto, né? E não vai adiantar a escola ter também os materiais, ter também um intérprete de Libras, ter uma biblioteca com livros em braille, né? Ter biblioteca com capacete para alunos que precisem digitar, fazer um trabalho, né, de digitação diferente, né? Ter vários recursos e não ter as pessoas querendo utilizar. Isso também é um via de mão dupla, né? Vai precisar das duas coisas: o acesso estrutural e o acesso atitudinal, justamente da atitude das pessoas. E essa escola acolhedora, para a gente buscar superar os desafios, é necessário que essa escola seja acolhedora, não só dentro da sala de aula, ela seja acolhedora na cantina, no portão, né? No recreio, né? Como é que um aluno meu tem deficiência visual e eu deixo várias coisas ao redor no chão, entendeu? No pátio, sabendo que o meu aluno com deficiência visual, ele vai passar por ali e ele vai ter dificuldade, porque a escola está com um monte de coisa no meio do chão, entendeu? Então, assim, a gente precisa ter essa consciência e lembrar, né, da condição dos alunos. Se eu tenho um aluno cadeirante, eu posso ter essa planta aqui neste lugar? Será que é bom ter essa planta aqui? Ou esse vaso de planta, ele está impedindo que um aluno cadeirante entre aqui nessa sala, né? Então, essas coisinhas parecem mínimas, mas não são, gente. São as atitudes que vão ali levando à verdadeira inclusão, né? Porque mesmo que, de repente, falte uma coisa ali acolá, um recurso, alguma coisa, mas se a gente tiver essa vontade, até a busca pelos recursos vai ser mais fácil, porque aí a gente vai reforçar isso no PPP, que é uma escola inclusiva, reforçar a importância de ter esses recursos para buscar com que passe a ter, né? E aí tem, por último, né, a deficiência múltipla, como eu falei, é quando tem mais de uma deficiência, que é o caso do aluno, né, de nossa colega, que ela falou aqui, que ele não é só, ele tem paralisia cerebral e tem também DI e outra deficiência também, né? Mas, mesmo assim, ela disse que ele é super inteligente, e aí esse relato foi muito importante para a aula de hoje, porque a gente lembra daquele vídeo que na aula passada eu sugeri para vocês, de Carly, né? Que Carly, ela era um autista severo, né? E ela surpreendeu a toda uma sociedade, porque ela mostrou que ela era alfabetizada enquanto não se pensava que ela entendia nada. Não é verdade? Quem não assistiu o vídeo de Carla ainda pode assistir. Eu vou pedir para passar aí o slide. É que uma aula só é pouco, né, minha gente? É pouco. Passe aí, por favor. Mas é que é o que temos, porque realmente, por favor, obrigada. Eita, saiu. Saiu, volte. Desculpa, eu passo e passo. Cadê? Aí, obrigada. Ali. Aí, gente, a gente vai chegar agora numa discussão que é o seguinte. A gente falou das deficiências. É importante a gente ter as deficiências delimitadas. A gente precisa entender. As deficiências são auditiva, visual, intelectual, física e múltipla, certo? Certo. Todo mundo aqui já entendeu isso, não entendeu? Temos essas 5 deficiências, tá? 4 com a múltipla 5, certo? São os alunos, são os PCD, né, gente? Isso cai em concurso, viu, gente? Não é mais portador de deficiência, porque eles não são portadores, eles têm uma condição. Não é mais aluno, né, com necessidade especial, nem aluno deficiente, porque aluno deficiente seria um adjetivo, é aluno com deficiência, pessoa com deficiência, estudante com deficiência, os PCDs, certo? Isso cai em concurso, eu estava dando uma olhada em questões do ENAD, em questões de concurso, isso pode cair para vocês, né?
E aí, a paralisia cerebral, ela está dentro da onde, gente? Da deficiência física, tá? Só fazendo aí um resumão do que a gente já discutiu, né? Já discutimos também, enquanto o slide ajeita aí. Ah, ajeitou. Já discutimos também que o ensino ele precisa ser para todos, porém a aprendizagem é feita de formas diferentes, né? E o grande desafio nosso atual, qual é, da educação atual, gente, qual é? É justamente superar esse tradicionalismo, essa escola padrão, homogênea, né? A escola que a gente conhece muito bem, que vocês aí pensaram sobre a escola de vocês, é essa escola, né? Uma escola reprodutivista e que busca pelos alunos padrões, né? Mas que isso não cabe mais, porque, gente, porque a diversidade ela está dentro da escola, né? E aí a gente chegou agora na discussão, acho que tá, para mim tá. Estamos agora chegamos no ponto ali lá de cima, lá, dificuldade de aprendizagem. Por que esse ponto aí, dificuldade de aprendizagem? Gente, tem aluno que tem dificuldade de aprendizagem. Ele não é deficiente, ele não tem transtorno, certo? Ele tem simplesmente dificuldade de aprendizagem. Eu tenho uma dificuldade imensa de não ver o rosto do povo que está me ouvindo. Ai, meu Deus. Eu gosto de olhar no olho das pessoas quando eu estou falando. Olha, na minha sala, é engraçado, o pessoal já sabe, às vezes eu bato palma assim, digo, olhem para mim. Eu adoro o aluno olhando para mim e eu gosto muito de contracenar, gente. Então, eu tenho muita dificuldade de falar olhando para um slide, de não ver vocês, porque eu não estou interagindo olho no olho e eu não consigo, sabe? Foi uma grande dificuldade minha na pandemia, que eu fui buscando superar, lógico, mas assim, que para mim é muito frio, né? Muito abstrato. Mas, enfim, existe aluno com dificuldade de aprendizagem. Ele não tem deficiência, ele não tem transtorno. Aí o Anderson, coordenador do CREESE, estava me dizendo, muito aluno, principalmente na pandemia, as escolas mandavam os alunos para o CREESE para fazer o diagnóstico lá no CREESE, e o diagnóstico era justamente esse, dificuldade de aprendizagem. 90%, 90% era dificuldade de aprendizagem. Não Isabela, é ciência. Oi. não só uma coisa, é que muitas das vezes a gente atribui, né, a essa dificuldade de aprendizagem à criança, ao estudante. Mas assim, para mim, em grande parte, a dificuldade está na escola às vezes, né? Assim, na maioria das vezes, eu nem arrisco a falar, falo mesmo, É verdade. que está justamente nisso que você está falando aí, dessa escola que ainda é homogênea, que ainda está esperando esse aluno que aprende da mesma forma. Aí depois diz que a criança tem dificuldade de aprendizagem. Essa mesma criança que tem dificuldade de aprendizagem na escola, chega em casa, sabe fazer outras coisas que não acadêmicas, né? Mas, assim, consegue aprender outras coisas, sabe usar YouTube, sabe baixar vídeo, ensina até os adultos. Justamente. Aí na escola ela é vista como uma aluna problema, Isso é muito questionável. não é? É visto como um aluno problema. É visto como aquele aluno que vai ser reprovado, o aluno que não aprende, o aluno preguiçoso, o aluno burro. E aí a Maristela traz aí alguns pontos. Ela diz o seguinte, que muitos alunos com dificuldade de aprendizagem, eu gostei desses pontos aí que você falou, né? E Maristela traz também assim, existe aquela dificuldade, a gente sabe, eu trabalhei, gente, numa escola de periferia de Maceió por 6 anos. 6 anos eu trabalhei numa escola, que inclusive o apelido da escola é Cuscuz, porque ela tinha um formato de um cuscuzeiro, não sei se ainda tem, para falar a verdade. Qualquer dia desse, quando eu for a Maceió, eu vou passar por lá para poder ver como é que tá, que eu soube que ela foi reformada. E aí, gente, era uma clientela de gente, não era pobre, não era, a gente não está falando de pobre, a gente está falando de uma clientela miserável, gente que chegava com fome, criança que chegava com fome. Era crianças, no Rio de Janeiro chama favela, né? Lá em Maceió a gente chama grota, alunos das grotas.
e é aluno que a mãe está presa, que o pai é traficante. É por isso que eu, sempre quando estou lendo um texto desse assim, eu quando falo em família, é um ponto sensível para mim, porque eu sei da realidade de alunos muito pobres, que muitas vezes essa família não está ali, entendeu? Não está ali. Aí diz diálogo com a família, estreitamento com a família. Com que família que às vezes não tem, gente? Às vezes não tem, entendeu? Não é porque a gente está inventando aqui, realmente é a realidade das grandes metrópoles, né? Maceió é uma cidade bem maior, acho que o triplo daqui de Aracaju, em torno disso. Então, é uma cidade com muitas mazelas, com muitas grotas. Infelizmente, quanto maior, mais problema, né? Infelizmente, a nossa sociedade é assim, né? Quando vai crescendo, vai trazendo aí mais problemas, mais violências. E, e aqueles alunos, tinha mãe que chegava lá, não sabia o sobrenome direito do aluno, entendeu? A gente que dizia o nome do filho dela para ela. Então, assim, é essa situação que a gente está vendo, que a gente está falando. Então, realmente, tem aluno que chega com fome, e aí ele vai ter dificuldade de aprendizagem. E aí, se a escola não enxerga isso, foi o que a gente fez lá, a gente passou a dar o lanche bem cedo. A gente passou a dar o lanche, antecipou o lanche, porque a gente sabia que se o aluno não lanchasse, ele não ia aprender. Então, assim, tem aluno que está com dificuldade por questões emocionais, de repente, algum problema familiar, separação de pais, né? Ou até coisa pior, está sendo espancado em casa. Então, questões emocionais, questões de alimentação, pode ter alguma morbidade, alguma doença, esse aluno está doente, está com algum problema sério de saúde, né? Às vezes o aluno tem problema de visão e não é diagnosticado. O aluno não usa nada, não usa um óculos, ninguém sabe de nada, então ele tem dificuldade de aprendizagem. Por isso que a gente às vezes diz que o diagnóstico ele é libertador. Ele é para libertar e não para limitar. Porque lembrei agora de um texto de Mantuan, que ela diz o seguinte, que às vezes a escola acaba que recebendo o diagnóstico e a partir desse diagnóstico limita esse aluno, porque diz assim, esse aluno ele tem deficiência intelectual. Pronto, ponto, ele tem deficiência intelectual. Entendeu? E o diagnóstico não é para isso. O diagnóstico é para a gente conhecer, passar a conhecer mais, passar justamente para buscar ajudar, né? Não pode ser para limitar. E aí, por isso que tem que a escola ficar atenta, tem muita criança que tem um problema de vista, pode não ter deficiência visual, tá, gente? Porque não é que use óculos tem deficiência visual, tá? O aluno, eu uso óculos, mas eu não tenho deficiência visual. Deficiência visual é aquele aluno que, mesmo utilizando, né, ele utilizando um óculos, não vai adiantar, ele tem uma baixa visão, ele não vai enxergar quase nada, certo? Mas tem aluno que tem problema, não está enxergando, tem miopia, não está enxergando o quadro, então ele não vai aprender, ele está com fome, então tem várias razões. Então a gente tem que saber diferenciar o aluno que tem uma dificuldade de aprendizagem, porque é como eu falei, muito aluno, a escola vai e manda para o CREESE, né? A escola do estado, no caso, que eu acho que do município não pode ser no CREESE, né? Mas o que é que acontece? Chega lá no CREESE, aí diz, não é realmente, não é uma deficiência. O aluno não é deficiente, não é uma pessoa com deficiência, é uma pessoa com dificuldade de aprendizagem, está precisando de um psicólogo, de um nutricionista, de um terapeuta, né? Enfim. Então, esse ponto é importante. E aí, agora eu passo para as questões de adaptações curriculares para estudantes com transtornos específicos de aprendizagem, porque, gente, o aluno com transtorno específico de aprendizagem, ele não é deficiente, certo? É importante, isso cai em concurso também, viu? Aluno com transtorno específico de qualquer transtorno, ele não é deficiente, tá? Inclusive, o aluno com TEA, ele foi enquadrado, né, pela lei Piana, pela lei Severina Piana, não sei o ano agora,
que foi essa lei, mas ela enquadrou o aluno, não é que ele seja deficiente, mas o aluno com É TEA de tem o mesmo direito. 2012. Ai, obrigada, minha linda. Obrigada. Eita, e agora que eu passei aqui? Ah, pronto, a Lei Severina Piana, de 2012, ela dá o direito a esses alunos, né, os alunos com TEA, mesmo direito do aluno deficiente, mas o aluno com TEA também não é deficiente, tá? Ele tem um transtorno de GPS. Isso é bom, agora eu ri. Olha, eu não posso, eu fico lendo o chat, mas às vezes eu começo a rir com o chat. Ai, Rodrigo. Então, o aluno com transtorno específico, ele não é deficiente, ele tem um transtorno, tá certo? É um transtorno do neurodesenvolvimento, certo? Ele pode amenizar aí as dificuldades dele, né? Bem trabalhado, ele vai ser amenizado aí as dificuldades. Aí a gente vai ver quatro transtornos específicos de aprendizagem, que é a dislexia, a descalculia, a disgrafia e a desortografia. Berenice Piana, isso mesmo, 2012, que a nossa colega aí me ajudou na data, certo? A dislexia, ela é uma dificuldade de leitura, né? O aluno ele não consegue ler. Gente, é muito importante a gente conhecer isso. Nossa, sabe por quê? Veja só, deficiência é mais fácil da gente diagnosticar. Diga se não é. Por quê? Porque a deficiência física é fácil de saber, a deficiência visual, a deficiência auditiva, né? A deficiência intelectual. Agora, esses transtornos aqui, Ele muitas vezes, o aluno se passa como aluno preguiçoso e burro. E o aluno, ele é aquele aluno que era reprovado, e depois ele desistia da escola e saía da escola. Era isso que acontecia com esses alunos antigamente, porque antigamente não se falava de dislexia, e pouco se falava, vamos dizer assim, descalculia, disgrafia, desortografia. Então, esses alunos eram tidos como